Cristina, falando um pouco agora justamente desse quadro aqui de São Paulo, a gente já conversou também sobre isso, então fica agora a expectativa de que o Márcio França, ex-governador, ele do PSB, ele deixe então a corrida aqui para o governo do estado e seja o candidato ao Senado na chapa com Fernando Haddad. O PT queria tudo, né? Sempre guloso aí em relação aos seus aliados e queria Marina Silva como vice do Haddad e quer, evidentemente, o Márcio França como candidato ao Senado. Agora, hoje, Cristina, as pesquisas estão dizendo o seguinte, então Haddad na frente, Márcio França e depois nós temos o ex-ministro Tarcísio de Freitas e o atual governador Rodrigo Garcia. A retirada, o PT calcula o seguinte, que a retirada do Márcio França, esses votos aí da chamada esquerda iriam automaticamente para o Haddad. Mas você acredita nisso mesmo? Você não acha que o Márcio França transita aí também em eleitores que podem votar no Tarcísio, no próprio governador Rodrigo Garcia? E até que ponto um segundo turno, então, o Márcio França resiste tanto, porque ele sabe que a rejeição pode ser aí a marca do segundo turno aqui em São Paulo, ele poderia inclusive vencer Haddad, Cristina? Ele já tinha sinalizado isso, né? Aliados dele, dito que se ele continuasse na disputa, ele, Márcio França, venceria no segundo turno. E a gente sabe que essas pesquisas que apontam agora Haddad como favorito, elas são muito questionáveis pela distância da eleição, pelo distanciamento do eleitor em relação à eleição desse ano ainda, né? Isso uma aproximação, um interesse maior vai acontecer a partir do início oficial da campanha, a partir de agosto, por ali. E quando tiver debates, inclusive, mais exposição dos candidatos, e que, inclusive, há uma margem de crescimento grande para os outros. Veja, eu andei olhando as últimas pesquisas em relação a São Paulo, especificamente, e os candidatos que vinham subindo nas pesquisas, ainda que lentamente, mas de forma gradativa, são o Rodrigo Garcia e o ex-ministro Tarcísio. Haddad e Márcio França oscilam nas pesquisas, ora um pouquinho para cima, ora um pouquinho para baixo, mas estão ali mais ou menos estagnados. Então, é óbvio que um especialista em análise de pesquisas olharia isso e dizia, as coisas vão mudar. Daqui para outubro, há margem de crescimento muito maior aí para os que estão mais atrás e, aparentemente, o eleitorado cativo de vocês, que estão na frente, parou por aqui. Enquanto a reportagem estava no ar, Marcelo, eu voltei atrás do meu caderninho de anotações aqui, justamente as últimas informações que o nosso repórter vinha trazendo aí ao longo das semanas, e achei exatamente 2 semanas atrás, no dia 21 de junho, a matéria dele mesmo falando dos planos A, B e C que estavam ali na mente, no entorno de Márcio França, e dizia exatamente isso 2 semanas atrás. Veja como as coisas mudam, que o PT estava ferrenhamente assediando Marina Silva para ser vice de Haddad. Mas aí eu até lembrei, naquele dia em que eu fiz análise, que Marina foi brutalmente traída e atacada de forma vil, de forma desumana, até pela campanha da ex-presidente Dilma em 2014, nababescamente, né, irrigada com dinheiro da corrupção. Isso foi o ex-ministro Palocci que disse na delação, 1 bilhão e 200 milhões de reais estavam disponíveis para aquela campanha para reeleger Dilma, tanto que ela foi reeleita no auge da recessão, no pior período de recessão econômica da história brasileira, provocado por ela, Dilma Rousseff, e ano e meio depois sofreu um impeachment porque não conseguiu sustentar a mentira após as eleições. Mas Marina não voltaria a se aliar com o PT depois de ter saído do PT para criar um novo partido e ter sofrido esse violento ataque aí do próprio PT em 2014. Mas esse era o plano que Márcio França cogitava. Eles vão insistir em Marina Silva, mas vão querer Márcio França como vice. Ele descartava, naquele momento já não queria ser vice de Haddad, e colocava na negociação as seguintes possibilidades: ser candidato ao Senado, que aparentemente é o que vai acontecer, mas já cogitando o seu sonho de consumo, ser ministro de uma eventual eleição do presidente Lula. Eu acho que vai dar tiro no pé. Eu acho que nem o eleitorado de São Paulo, nem o eleitorado do Brasil vai deixar o bandido maior da República Brasileira voltar à cena do crime. Até porque as intenções de voto do ex-presidente Lula também tendem a ficar mais ou menos como estavam constando aí Haddad e Márcio França, meio estagnadas a partir de agora, porque a gente só vê aumento nas intenções de voto para Lula do que está saindo dos institutos de pesquisa naqueles que são claramente os que mais erram e os que estranhamente se distanciam muito de qualquer margem de erro dos outros institutos. Então, muita coisa para acontecer ainda. Em São Paulo, a gente vai ver a definição agora, né, com esse anúncio de Márcio França.